Olá, meus queridos estudantes, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo ótimo. Hoje quem está aqui comigo é a Márcia. Olá, Márcia, tudo bom? Nossa intérprete de Libras nos auxiliando aí. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre características da matéria. Você sabe o que é matéria? Já ouviu falar nesse termo? Matéria, energia, átomos, as propriedades que a matéria possui? Pois então, nessa aula nós iremos então abordar esse tema. Vem comigo para aprender um pouco mais sobre ciências. Essa aula, pessoal, é dedicada ao 6º ano do ensino fundamental e nós iremos trabalhar a habilidade de identificar essas propriedades, essas características que a matéria possui, que permite que a gente possa identificá-la. Então, características como densidade, temperatura, ponto de fusão, de ebulição, são características específicas da matéria que permite que a gente consiga identificar. Mas nós temos também as características gerais da matéria. Então, hoje, nossa aula será mais especificamente sobre as características gerais que a matéria possui. O que é matéria, então? Você já tem esse conceito muito bem formado sobre o que é a matéria? Vamos pensar no seguinte: matéria, pessoal, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Esse objeto que eu estou segurando aqui na minha mão agora é matéria. Essa tela é matéria. Tudo o que ocupa um lugar no espaço esse que nós habitamos, é matéria. E do que isso é formado? Né? Se é matéria, tem energia, ele é formado de alguma coisa. Esse alguma coisa são os átomos. Nós já tivemos aulas anteriores aí citando algumas características desses elementos, né? Elementos químicos. Mas o que é um átomo que vai formar toda essa matéria que ocupa, então, o lugar no espaço? O átomo é a menor partícula existente aqui no planeta, não só no planeta, como em todo o sistema solar. Então, esse átomo é formado especificamente, deixa eu abrir o quadro aqui para vocês, que eu vou fazer um desenho juntamente com vocês sobre esses átomos. Então, vamos lá. Opa, deixa eu voltar. Nós temos dentro do núcleo do átomo estruturas que irão formar os prótons e os nêutrons. Eu vou deixar os nêutrons com a bolinha sem colorir e os prótons com a bolinha colorida. Então, aqui dentro eu vou ter uma reunião de elementos denominados prótons e nêutrons. O próton vai ter a carga positiva, então essa estrutura aqui tem carga positiva. Ao redor do que a gente chama de núcleo atômico, nós vamos ter a eletrosfera, que circunda esse átomo. E na eletrosfera eu tenho outras estruturas que vão circular dentro dessa eletrosfera, que são denominadas de elétrons. Os elétrons possuem carga negativa, enquanto o próton tem carga positiva. O próton fica dentro do núcleo, o próton e nêutron fica dentro do núcleo, ele não sai dali. Mas os elétrons são capazes de se locomover e os átomos podem compartilhar entre eles os elétrons, ou pode doar esse elétron para outro átomo, ou então receber elétrons de outros átomos. Então, por exemplo, átomos como o oxigênio e átomo como o hidrogênio vai formar o que a gente chama de molécula de água, na qual nós temos um átomo de oxigênio para 2 átomos de hidrogênio.
Então, eles estão aqui, ó, compartilhando esses elétrons, essas ligações que vão permitir que eles formem as moléculas. Então, a matéria é basicamente formada, basicamente não, ela é toda formada por esses átomos. E nós temos vários átomos. Nós temos hidrogênio, oxigênio, hélio, neônio. Tem uma tabela periódica gigantesca que vocês vão verificar um pouco melhor na química, que tem a reunião de todos esses elementos atômicos que fazem parte, né, da matéria, que constituem, então, a matéria. Bom, então, esse aqui é um modelo atômico, é o modelo mais aceito, né? Até chegar nesse modelo demorou um pouquinho, passaram por outros, mas o modelo mais aceito hoje é esse, que dentro do núcleo contém prótons e nêutrons e, ao redor, na eletrosfera, possuem os elétrons. Então, isso aqui é matéria. Tudo que ocupa o lugar no espaço é matéria. Porém, cada matéria vai ter características diferentes. Por exemplo, esse material aqui, ó, possui plástico, na qual tem uma matéria que esse material pode ser identificado de acordo com as características que ele apresenta. Entretanto, tem outros materiais, né, como o plástico, o metal, o vidro, vão ter características diferentes uns dos outros. O vidro, por exemplo, é facilmente quebrável, enquanto o plástico é um pouco mais resistente, dependendo do plástico, né? Ou o metal, o ferro, é muito mais resistente do que o vidro. Então, essas características a gente chama de propriedades da matéria. E elas podem ser propriedades gerais, na qual não identifica o material, todas elas podem ou não apresentar essas características gerais, como a dureza, né? No caso do vidro, do metal, na qual o metal vai ser um pouco mais resistente, vai ser mais duro do que o vidro. A divisibilidade, que também é uma característica que nós vamos ver ao longo da aula. A capacidade de comprimir ou de expandir e voltar ao tamanho de origem é outra característica que permite que a gente conheça esses materiais. E vão ter as características específicas, que são conhecidas como propriedades específicas da matéria, que irão permitir identificar esses materiais. Mas isso a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, hoje trabalharemos especificamente com as características gerais da matéria. Então, as características gerais, elas vão se aplicar a qualquer matéria. Tudo que for constituinte da matéria, propriedade geral vai se aplicar a ela, ok? Como eu informei, dureza, compressibilidade, indivisibilidade ou divisibilidade são características que são gerais para toda a matéria. Bom, vamos de exemplo? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos que nós podemos observar a presença dessas propriedades e assim caracterizar esses materiais. Então, vamos ver aqui, ó, nós temos uma balança, vai pesar aqui para mim, eu tenho dois corpos aqui. Esses corpos, cada um vai ter peso, né, massa diferente. Esse aqui vai ter esse aqui mais, espera-se que esse aqui, por ser maior, tenha um peso maior do que esse. Então, deixa eu posicionar a balança aqui para vocês. Vamos pesar esse aqui primeiro. Então, observem bem que a balança moveu aqui o pino, né, do peso. Deixa eu só verificar aqui aonde que tá marcando o peso. Tá aqui, ó, aproximadamente 800 gramas. O pininho vermelho tá marcando aqui na balança 800 gramas que esse corpo aqui, essa lata, possuem. É uma lata que está fechada, tá, gente? Então, tem um material aqui dentro. Já essa aqui, que é um pouco menor, vamos ver o peso deles? Tá girando aqui, ó, em torno de 200, 300 gramas. Então, são dois corpos diferentes, na qual nós vamos ter pesos, né? Massa diferente. A gente não consegue identificar que material é esse, consegue? Só olhando essas duas latas aqui, eu sei o que tem aqui dentro.
principalmente se não tiver o rótulo, ou somente olhando o peso desses produtos, eu não consigo identificar. Então, a massa é uma característica geral, é a característica que eles vão possuir, mas que não permitem que nós consigamos identificar. Lembrando que essa massa, o peso, ele pode ser diferente de acordo com o local onde a gente esteja. Como assim, professora? Aqui na Terra, nós temos a força gravitacional que atua sobre o nosso corpo, né? Então, voltamos aqui para o quadro rapidinho. Aqui na Terra, suponhamos que eu peso 63,5 quilos. Essa é a minha massa corporal. É a massa que eu, ao pesar, né, subir na balança, vai marcar esses... Deixa eu pegar o lápis aqui. Esses, tem que mudar a cor, 63 quilos, ok? Se eu estiver lá na Lua, eu não mudo meu peso. A minha massa, perdão, eu não mudo a minha massa. Ela vai continuar sendo 63,5 quilos. Entretanto, o peso que é dado em Newton, vocês não precisam saber diretamente agora, objetivamente, o que seria esse peso Newton. Mas só para vocês entenderem a diferença, que o peso muda, mas a massa corporal não vai mudar. Então, aquilo que a gente mede na balança é a massa e não o peso. A gente fala erroneamente aí. Então, a minha massa lá na Lua é a mesma. Eu vou continuar pesando 63,5 quilos, enquanto o peso vai passar de 635 para 103 newtons, muito provavelmente por causa da força gravitacional que está atuando lá. Se eu for para Júpiter, é quase impossível, né, a gente ir para lá, mas nunca se sabe se no futuro conseguiremos ir. A minha massa continua sendo 63,5 e o peso vai até 1.582 newtons. Então, vejam bem, a massa corresponde à quantidade de matéria de um corpo, não está relacionada com o peso, e sim massa. São coisas diferentes, tá? Vamos para o nosso próximo exemplo aqui, então. Outro exemplo que eu trouxe para vocês é a capacidade de ocupar lugar no espaço, de estender. O que é isso? Eu trouxe outra experiência aqui que vocês podem fazer na casa de vocês. Se vocês tiverem 2 copos ou duas vidrarias, né? Coloquem líquidos, a mesma quantidade de líquido nas duas vidrarias. E aí eu vou mostrar aqui para vocês que ao colocar um corpo sobre um desses vasilhames, percebam, as duas vasilhas aqui, ó, as duas vidrarias, estão basicamente com a mesma quantidade de líquido dentro. Por sinal, tá até combinando com a minha roupa, né? Pois é, não foi proposital não, só que não. Então, aqui nós temos o líquido, tá aqui girando em torno de 100 ml. Se eu coloco um corpo, eu trouxe aqui um limãozinho, se eu coloco um corpo sobre esse líquido, vocês vão perceber que o volume da água vai mudar. Então, vamos observar. Vou colocar aqui, ó. Ela passou para mais de 150 o volume, ou seja, expandiu o corpo, né? O volume de água aumentou de acordo com o corpo que entrou dentro dela. Então, isso aqui é o ato de expandir. Nós conseguimos verificar a expansão de acordo com o corpo que entrou e aumentou o volume do líquido que estava dentro do recipiente. Então, mais uma vez, olha só, marcação aqui, ó, em torno de 100 ml no copo, no becker que não está com o corpo, enquanto que o becker que está com o limão que eu joguei lá dentro, marcou acima de 150 ml, ok? Então, isso aí é a capacidade de expansão, de estender. E aí nós temos ainda
A outra capacidade eu não trouxe aqui nenhum material, mas eu tenho os materiais sólidos que vão ocupar um lugar no espaço e ele vai ter uma forma definida. Posso até usar aqui novamente o meu limão. Então, esse limão aqui, ele vai ser um corpo sólido. Eu tenho forma definida, organizada. Já o líquido, como vocês viram ali no becker que eu trouxe para vocês, o líquido, ele também vai ter uma forma, mas é de acordo com o local que eu coloquei esse líquido. E o gás? O gás, pessoal, ele está em todo o espaço. Isso que nós estamos respirando aqui agora, o oxigênio que a gente respira e o gás carbônico que eu libero, é o gás. É um gás oxigênio e um gás carbônico. Então, ele está ocupando lugar no espaço. Embora a gente não consiga visualizar esse gás, ele está presente em todo o planeta, ok? Bom, trouxe outro exemplo aqui para vocês, pessoal, sobre a inércia. O que é a inércia? A inércia, ela corresponde à permanência da ação. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido uma frase assim: todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Pensem comigo, quando você está num carro e o carro está movimentando, acelerado, se o carro freia bruscamente, o nosso corpo vai continuar aquele movimento que o carro estava fazendo, porque ele tende a continuar pelo movimento retilíneo uniforme. O que nos segura é o cinto de segurança, extremamente importante, que a gente deve utilizar sempre que entrar dentro de um veículo, né? Ele vai permitir, por exemplo, com que o nosso corpo não seja lançado para fora do veículo. Então, esse movimento que o corpo tende a fazer é chamado de inércia. Trouxe um outro exemplo aqui para vocês. Ou o corpo fica em movimento ou ele permanece em repouso. Então, eu coloquei sobre um pedaço de cartolina uma moeda. Quando eu puxar essa cartolina rapidamente, a moeda tende a permanecer no local onde ela estava. Coloquei um copo aqui abaixo para vocês verem. Então, olha só, ela caiu aqui dentro, né? Porque a tendência dela era de ficar na mesma posição que ela estava anteriormente. Vou fazer mais uma vez, rapidamente. Ficou a moeda aqui no mesmo lugar. Na verdade, ela caiu no copo, né? Porque a tendência dela era de ficar em repouso. Então, essa é uma outra característica da matéria. Bom, outra característica, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Nós não conseguimos fazer isso. Então, onde tem um corpo, o outro não consegue ocupar. Para que ocupe, tem que sair. Então, se alguém quiser entrar no lugar onde eu estou, eu preciso sair para que essa pessoa consiga ocupar o meu lugar no espaço. Outra característica, a divisibilidade. A matéria, pessoal, vamos aqui de outro exemplo que eu trouxe para vocês. Trouxe um pão aqui, aproveitar para comer ele depois. Então, a matéria, ela pode ser dividida em várias partes. Olha só, eu consigo fazer essa divisão, assim como esse pedaço de pão, que é uma matéria, por sinal um carboidrato, pode ser dividido. Eu posso dividir também um vidro. Quando eu quebro ele é dividido em várias partes. Ou um papel. O papel, se ele for rasgado, vou rasgar esse aqui, ó. Ele vai ser dividido em várias outras partes. Assim como o vidro, assim como o pão. Então, essa também é uma característica de divisibilidade que a matéria possui. E por último, nós temos a compressibilidade. Eu trouxe aqui uma seringa para mostrar para vocês que, lembra que eu falei do ar? Que o ar está aqui, ele ocupa lugar no espaço? Então, aqui dentro dessa seringa, a gente tem ar. Se eu faço esse movimento, o ar que está aqui, ele sai para fora. Caso contrário, se eu tampo,
o ar fica comprimido aqui dentro. Pessoal, era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Na nossa próxima aula, nós iremos falar ainda mais sobre as propriedades específicas da matéria. Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. As referências estão no final dos nossos slides, caso vocês queiram procurar. Um abraço para vocês, muito obrigada pela sua companhia e até mais. Tchau, tchau!